Boa noite, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um programa empreendedor e hoje nossa convidada é a Patrícia Crestani, que ela é coach e também professora, né? Então ela vai falar um pouquinho da parte emocional, hoje a gente vai falar de resiliência. Tá aqui com nós também os veteranos, o Moisés, da Lava da Guita, Isaac Rodrigues, que é coach business, e o Roberto Baum, que é da Escola Coach. Então, gente, hoje a gente vai falar, né, de resiliência e gestão emocional nas empresas, né, como o profissional tem que lidar com o estresse, pressão no dia a dia e como fazer para buscar essa gestão, digamos, emocional para o dia a dia dos negócios, né, para tudo dar certo. E eu já queria começar com o Darwin, que falou que quem se adapta é o vencedor e não o mais forte. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas mudanças. Paty, nossa convidada. Bom, boa noite, Camila, boa noite, pessoal. Essa tua frase é bastante verdadeira quando a gente tem um cenário como o nosso, né, que está uma crise financeira, política e moral. E isso não tem como não afetar as empresas. Então, quando a gente fala de gestão emocional, a gente fala logo de gestão de pessoas, porque apesar das questões financeiras e políticas, as empresas funcionam através de pessoas. E aí é que está a questão de como fazer isso, né? E o empresário normalmente está no meio dessa turbulência toda, mesmo tendo um gestor de RH ou sendo uma empresa pequena, ele precisa lidar com pessoas, né? Então... Aproveitando, né, acho que antes mesmo de lidar com pessoas, o que eu percebo é que muitos empreendedores, veteranos que já têm negócios, ou mesmo aqueles que estão iniciando a montagem de um negócio, planejando, já iniciando, eles têm toda uma formação técnica de como montar um negócio, de como fazer uma gestão financeira, até de gestão de pessoas, mas eles esquecem de se prepararem do ponto de vista emocional como empreendedor, né? Não como dono, mas como empreendedor. E aí entra a questão de ter um autoconhecimento, se desenvolver, não necessariamente só buscar conhecimento, não é nem nesse sentido, porque hoje o conhecimento está disponível 24 horas por dia, vezes 7, né? Mas a questão mesmo de assumir uma postura de liderança. Eu percebo assim que a maior dificuldade das empresas que eu visito, que eu atendo, ou que eu atendia, ou que eu atendo como professor, a maior dificuldade é o medo de lidar com o funcionário, de lidar com o colaborador. É impressionante como falta essa inteligência de como lidar com uma equipe, como lidar eventualmente com um gerente ou eventualmente um outro cargo de uma empresa. Então, é verdade que essa parte do coaching, essa parte da mentoria, ela se tornou uma febre no Brasil, que já é uma realidade na Europa e nos Estados Unidos, né? Mais de 50%, 60% das empresas já têm coaching, não só para o executivo, mas para a equipe e para o dono, justamente no Brasil por causa disso, porque se buscava assim, qual a diferença de uma empresa próspera, uma empresa de sucesso ou uma empresa com dificuldades? Muitas vezes se buscava dados técnicos, porque aquela tinha um melhor capital, ou eventualmente a família ajudou, e a gente ia perceber que a grande parte, aqueles que patinavam, que tinham sucesso, ou aquele alto índice de falência, que o Sebrae dá de 80%, 90% das empresas que fecham no primeiro ano, as causas são duas. A principal delas, o financeiro, que a pessoa não se prepara com um colchão financeiro, quer dizer, ela pensa em abrir um negócio com 10 mil, né, e acha que é só 10 mil, esquece que tem que ter um capital de giro, que tem investimento, que tem que manter. Mas e o principal? Que ela não sabe lidar, como a própria Patrícia colocou, com as dificuldades. Enquanto eu entro no negócio, que o negócio está indo bem, o mercado, a demanda é crescente, e aí, a hora que não? A hora que eu tenho concorrente, a hora que a demanda já começa a exigir um outro tipo, o meu negócio já não é tão vendável como era, o que eu faço? Né? E aí bate o desespero, aí bate eventualmente, muitas vezes, um despreparo de fazer essa migração. Então, aquela frase inicial do Darwin, que não é o mais forte que sobrevive, mas aquele que se adapta mais rápido, é a pura verdade. Principalmente num cenário desfavorável. Principalmente num cenário que
que eu não digo que é desfavorável para todos, desfavorável para ti, para o teu concorrente. Agora, como é que você lida com essas dificuldades que são pertinentes ao negócio que você escolheu? Para mim, aí que eu acho que a maior parte dos empreendedores, eles não têm essa formação que é interna. Antes, né? Muita gente, ao abrir empresa, se preocupa com a questão da gestão. Aí se tranca na sala, baixa a cabeça e a planilha para cá, a planilha para lá, para ver números, porque tem que controlar, e aí vem aquela frase, quem não gerencia não controla, lá tem que controlar. Enquanto isso, fora daquela sala, o mundo está acontecendo, está evoluindo, está andando nada. Eu costumo dizer que a tua empresa não pode ser a mesma durante 2 anos seguidos. A empresa ela tem que se reinventar. Não interessa o ramo, qual é que é a atividade, tá? Tu tem que se reinventar. Eu estou dando um prazo de 1 ano, eu já estou sendo bem generoso até para te reinventar, porque a mudança é constante, o tempo todo está acontecendo. E vai se dar bem no mercado, digamos, quem tiver a melhor ideia, quem tiver a ideia primeiro, quem for mais criativo, quem enxergar o que o mercado está pedindo e oferecer isso o mais rápido possível. Então, a gestão, obviamente, ela é importante, claro que sim, mas tu tem que entender que isso é só parte do teu trabalho como empreendedor, fazer a gestão do negócio. E todo negócio está permeado de relações, né? Tu tem a tua relação humana com o teu funcionário, ao mesmo tempo tu tem com o teu investidor, seja um banco, seja um investidor tu mesmo, né? Daqui a pouco tu tem um relacionamento com o teu cliente, e como é que tu faz isso com vários perfis de compras, vários perfis emocionais, vários perfis de personalidade? Como é que tu faz a gestão? É justamente isso, gestão do relacionamento, gestão emocional. Porque tu tem que atingir as pessoas de formas diferentes, porque elas se comunicam de formas diferentes. Então, como é que tu vende para o teu cliente? Quem é o teu cliente? O que ele deseja? Como é que tu se relaciona com ele para te poder vender, para te estar no mercado forte, né? A tua empresa, na verdade, ela se resume às pessoas que trabalham nela. E as que tu impacta, né? Sim, com claro, o teu produto. Mas essas pessoas, o público-alvo vão ser impactados pelas pessoas que trabalham contigo. Então, a maior preocupação tem que estar ali. Em elas estarem trabalhando felizes, satisfeitas, ali para elas venderem, seja o teu serviço, o teu produto, a imagem da tua empresa, para os consumidores que elas vão atender, elas vão passar adiante disso. Eu acho o mercado um teste de resiliência, assim, para o empreendedor. E o empreendedor que ele não tem resiliência, ele não consegue se manter no mercado. E acho que é por isso que tantas empresas fecham. Por isso que o Sebrae tem esse alto índice de empresas que fecham. Não é tanto pela questão financeira, enfim, é mais pela resiliência do empreendedor. E do não preparo, que nem tu estava falando, acho que foi tu, Beto. De não se preparar, porque realmente a empresa ela vai dar certo depois de uns 3 anos. Normalmente esse é o índice, né? Se der certo. Se der certo. Mas não tem que estar preparado, pelo menos para o primeiro ano tem que estar muito preparado para ouvir muitos nãos, né? E aguentar. E em 3 a 5 anos a empresa vai, né? Tu vai conseguir medir se está dando certo. Então tu tem que aguentar esse tempo. As empresas que tu vê que está crescendo, elas já têm um tempo já, né? De maturação. No Brasil tem uma ideia um pouco, essa ideia fantasiosa do sucesso, né? Então tu é empreendedor e o empreendedor é a pessoa que tem ideia e vai. E não é assim, né? Na verdade, a ser empreendedor demanda de um monte de competências que tu tem que desenvolver, não só de vontade. Então o brasileiro tem muita vontade, muita coragem. E aí não tem planejamento e gestão do seu negócio, que aí gira em torno de vários fatores, não só a questão financeira. Então, o empreendedor, esse corajoso, ele vai para o mercado com investimento de 10 mil, mas ele não tem previsão de ganho e de retorno disso. Então, ele vai no mercado por uma necessidade, às vezes, muito de sustento da família. Então, pega o dinheiro que ganha lá no dia para o sustento da família. Então, como é que vai crescer ou como é que vai se manter no mercado uma empresa que não tem planejamento? E às vezes comete um outro erro, Patrícia. Às vezes essa pessoa se impulsiona no mercado, movido pela coragem, pela aquela ânsia de crescer, digamos, mais do que ele acha que está crescendo como trabalhador, empregado na empresa dele. E aí ele opta por um caminho, por um ramo, uma atividade, para uma empresa, porque viu que o fulano abriu e está ganhando dinheiro, e está na modinha, né? Então as pessoas estão ganhando dinheiro, por isso eu vou abrir também.
Mas se aquilo ali não for a praia dele, ele não vai se dar bem com isso. Por mais que o mercado esteja bombando naquele segmento, tem o ditado aquele, a ovelha não é para mato. Então tu tem que saber qual é que é aquilo que tu ou é bom, aquilo que tu gosta de fazer e pode ficar bom naquilo. Isso, demanda do autoconhecimento que o Isaac estava falando, né? Então, o que eu sei fazer bem e o que eu posso impulsionar e ganhar dinheiro com isso, com esse meu talento. Não porque o vizinho do lado, a grama do vizinho já é sempre mais verde, né? Não que o vizinho do lado está fazendo e eu dou um jeito. Aqui não tem a cultura do conhecimento, de aprender, de maturar as coisas, e sim de se atirar. Bom, a gente vê uma epidemia agora de barbearias, né? Em todo lugar que a gente passa tem barbearia. Óbvio que é moda usar barba, ok, mas será que é um negócio do momento? Tu vai fazer um negócio para tua vida ou tu vai abrir e fechar? Né? Então não tem esse estudo de mercado para se colocar. É mais a questão do oportunismo, né? E aí normalmente... Eu fico triste, assim, eu vejo muito pessoas que dizem que vai dar errado, sabe? Assim, as pessoas, elas não levam muitas fé, às vezes, nas empresas. Aquilo ali não vai dar certo, aquilo não vai dar certo. Ao invés de apostar nas empresas e pensar, não, ela tem um tempo de maturação, elas não vêm esse tempo de maturação para dar certo. Então, se a empresa não deu certo no primeiro ano, ela já acha que vai dar errado, sabe? Isso eu fico muito triste porque sim, tem um tempo para dar certo e sim, tem muitos erros que tem que acontecer para ela dar certo e as pessoas, eu acho que a maioria não apoia isso. Tem muitas possibilidades, né? Se a empresa não está, digamos, ainda se pagando no primeiro ano, pode ser que realmente seja, digamos assim, uma escolha errada, o caso perdido, pode ser que está ainda dentro do prazo de maturação, pode ser que seja necessário alguma pequena correção de rota, alguma coisa assim, mas aí a pessoa tem que ter a capacidade de fazer essa leitura e ver, né, se continua sendo viável, se é só aguardar, se tem que fazer alguma coisa. A pessoa tem que fazer essa leitura. É desmistificar o sucesso, né? Que a pessoa abriu, tá ganhando dinheiro, fazendo sucesso. Então acho que realmente vocês têm que... Agora tem um caso assim que explica muito bem isso. Tinha uma mulher que queria montar um negócio, né? Aí eu falei pra ela, falei o seguinte, olha, tu faz o seguinte, você quer montar aonde? Eu tenho um lugar que lá vai bombar, tá. Tu vai fazer o seguinte pra mim, tu vai lá todo dia e vai ficar uma horinha olhando o que acontece, vendo aonde as pessoas vão, onde elas viram. Não, vou fazer, faz isso, faz isso. Ela ficou olhando, eu falei, tem muita gente andando, tem muita gente caminhando, tá, legal, ok. Quantas pessoas pararam e entraram em algum lugar? Não, eu vi as pessoas com pressa. Eu falei, quer abrir um negócio que a pessoa vai ter que parar, entrar, ficar 1 hora, 1h30 lá dentro. Eu falei, é mesmo, né? As pessoas não param, não, as pessoas sempre estão com pressa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente às vezes é impulsionado a abrir um negócio, só uma observação, só olhar para ver se... Tem um outro cliente aqui em Tubarão, a mesma coisa. Tinha uma loja no local da avenida. Eu falei para ele, vai na tua loja e vê onde as pessoas param de entrar. Aí ele foi observando que antes de chegar na loja dele, as pessoas sempre viravam à esquerda e entravam em outro lugar. Então as pessoas nunca passavam na frente da loja dele. O erro não era o negócio, e sim a estratégia de onde o local está. E isso, você esperou quantos anos? 20 anos para perceber que alguém de fora olhar e falar assim, olha, acho que tu... Né? Então, por isso que eu falo de autoconhecimento, né? O mercado é muito mais soberano que você. O mercado atropela você, o mercado muda, o teu negócio hoje é um negócio próximo de amanhã não serve mais para nada. Temos vários exemplos, locadora de vídeo e por aí vai. Aqui desapareceram, né? Lan house e por aí vai. O mercado diz, o consumidor muda, os hábitos mudam. Nós estamos falando da barba. É uma tendência, eu sou mais velho que você, já tem uma época que teve barba, durou quanto tempo? Durou 5, 6 anos, 10 anos, acabou. Passou anos, voltou agora. Então é o seguinte, para quem está abrindo uma barbearia, eu acho assim, não pode ser moda, porque se for moda, daqui 10 anos tu fecha de novo. Qual é o teu planejamento para daqui 5 anos, né? Digamos que as empresas em média levam 2, 3 anos para se firmarem. Quando terminar a moda da barba, tu já não tem mais o que fazer, quando se firmar, né? Aí o que é, qual é o planejamento para daqui 5 anos, 10 anos, qual é a tua carreira, né? Ou de novo tu vai aproveitar a onda do mercado e aí vai vender sorvete, então abre a sorveteria, né? Deixa eu dar um oizinho, o pessoal que está nos assistindo aqui nesse momento, 11 pessoas estão com nós.
Entre elas, acredito, a Denise Richter, acho que é só ouvinte, achei que era parente de alguém aqui. Não. João Tyson, obrigado, e a minha tia Maria, lá de Novo Hamburgo, assistindo também, obrigado, pessoal. Nós e comentem alguma coisa aqui, por favor. O Lucas Permalor também está assistindo. Oi, Lucas. Não chegou. De Novo Hamburgo. E acho que o Moisés quer falar, então, cara, você quer falar? Sim, tem várias coisas para falar. Bom ouvinte. Eu capturei algumas coisas que foram ditas aqui e quero ver se eu consigo lembrar de todas, que eu fiquei pensando algumas colocações. Mas a primeira que eu queria colocar era provocar vocês um pouco, porque Eu vi que tu estava nos observando, eu pensei que tá preparando. Tá muito quieto, né? eu acho que nós, eu não digo que a gente tem a mesma idade, mas eu acho que a gente talvez tenha sido, ao longo da nossa história, muito contaminado com a tal da visão de longo prazo. Eu acho que essa questão da visão de longo prazo, ela vem morrendo muito fortemente. Por que eu digo isso? Um pouco da minha história, eu tenho um histórico profissional de empresas multinacionais e grandes corporações, e que sempre se falava dos planos estratégicos. Porque vamos fazer a análise do plano estratégico de 5 anos e depois vamos revisar a cada ano o plano dos 5 anos. E qual não era, em todas as organizações que eu passei, que a cada ano a gente ficava muito diferente daquilo que a gente pensava que ia ser o roteiro que a gente ia seguir para atingir o plano dos 5 anos. E eu acho que o dinamismo do mundo hoje está impedindo e está nos empurrando a gente estar apto a mudar os planos muito mais rapidamente do que mudavam. Então, planos de 5 anos, planos estratégicos de longo prazo, eles estão cada vez sendo colocados mais em xeque, porque a gente precisa ter planos de curto prazo que nos permitam mudar, e aí eu vou pegar o que o Isaac tinha falado, a gente mudar rapidamente, porque o mercado está mudando muito rapidamente. Digo para vocês, qual o plano estratégico de longo prazo que suporta a mudança do dólar que nós estamos tendo? Qualquer empresa que sentou 2 anos atrás para desenhar um plano estratégico e que tinha uma certa dependência de importações, hoje está tendo que muito rapidamente se adaptar. Ou até rever o plano, ou até pensar, puxa, por que eu não me preparei para uma coisa como essa? Então, isso bate na porta do empreendedor, que também, às vezes, ao contrário do que a gente estava falando aqui, dos empreendedores que se jogam e muito rapidamente querem atingir o sucesso, mas isso bate na porta do empreendedor que foi o empreendedor que fez tudo certinho. Plantou, desenhou, eu fiz um plano bonito para 5 anos, se preparou financeiramente, para no primeiro ano não ter o lucro que ele esperava. E qual é a surpresa? Que como o mercado é muito dinâmico, o plano que se fez 1 ano atrás, já muito rapidamente, talvez ele tenha que mudar de ponta cabeça. Então, o que eu acredito, e aí eu vou pegar o que você falou, das competências do empreendedor, é a capacidade de mudar muito rapidamente as velas do seu barco, porque o mercado está mudando com essa velocidade. E a resiliência, que é uma das competências que o empreendedor tem que ter, é no sentido de absorver essas mudanças, que o vento mudou, né? E rapidamente ter musculatura para ir lá, baixar a vela, virar a vela para o outro lado e seguir em outra direção. Então, eu percebo claramente que hoje em dia a maior competência e necessidade que os profissionais, as empresas e os empreendedores têm que ter é velocidade, capacidade de entender o que o mercado está fazendo e velocidade de adaptação. Porque é isso que é a chave do negócio. Assim como a barbearia surgiu e rapidamente talvez as pessoas estejam se jogando, talvez amanhã a grande moda seja como eu e o Roberto, sem nada na cabeça, né? E aí o que vai se fazer é um tratamento para os que não têm cabelo, né?
uma hidratação. Uma hidratação, exatamente. Não, mas eu estou vendo que essas questões da velocidade com que o ambiente vem mudando está fazendo com que tudo tenha que se adaptar a esse novo ciclo de velocidade. Então o empreendedor tem que se adaptar a isso, as empresas com os tais planos estratégicos de 5, 10 anos, muito rapidamente, e as pessoas, né? Eu tenho certeza que nenhum de nós é o mesmo que era uma semana atrás. Mas é muito diferente. Talvez se a gente fosse responder essa pergunta 3 anos atrás, uma semana a gente não mudasse tanto. Mas em uma semana você pode ter certeza que a gente já mudou muito mais do que a gente mudava há 5 anos atrás. Até porque a gente recebeu muito mais informação, até porque o mundo também mudou muito rapidamente nessa uma semana. Né? E aí é que as empresas têm que estar inseridas nesse burburinho de mudanças e a velocidade com que a gente precisa se adaptar, a velocidade com que a gente tem que aguentar os baques da resiliência que você estava falando, e também a velocidade com que a gente tem que se adaptar às mudanças emocionais, porque como as pessoas estão mudando, a gente também tem que estar preparado para essas mudanças que elas estão tendo. Essa mudança rápida, ela gera o mal do século, né? Que é a ansiedade. Que é a ansiedade. Então, como patologias organizacionais. se adaptar a essa velocidade enorme, o ser, né? Tem ali um ser que lida com todas as outras problemáticas suas e do seu trabalho. Tem casos, inclusive, que o grande mal delas é justamente por elas terem que se adaptar rapidamente a mudanças, as pessoas os próprios colaboradores não estão preparados. E aí entra o que a gente está chamando de patologia empresarial ou organizacional. O que acontece? O funcionário, ele não está preparado, por exemplo, que um dia ele tem mesa, no outro dia ele não tem mais mesa e está num grupo. Um dia ele trabalha sozinho, no outro dia ele está com mais 10. No outro dia ele trabalha aqui, no outro dia ele está no outro local. Por quê? Porque a empresa precisa reagir de uma forma muito rápida, como disse o Moisés, mas a equipe dele não está preparada para essa mudança. Por quê? Porque vem daquela coisa de trabalhar, de entrar às 8 da manhã, sair às 6 da tarde, e a empresa percebe que dessa tocada não tem. Então hoje tem empresas que os funcionários trabalham em casa, tem empresas que você tem líder de equipe, a equipe está em casa, eles trabalham em rede, quer dizer, uma forma também de se adaptar a uma velocidade que o mercado está impondo. Então, e as pessoas não estão preparadas. O líder não está preparado, o empreendedor não está preparado e os funcionários não estão preparados para isso. Gera desconforto. Imagina, tu vai trabalhar num dia, tu faz uma coisa, no outro dia tu não faz outra. Pô, que empresa bagunçada. Não, mas é assim que a gente tem. Ou a gente anda dessa forma, a gente não anda. Né? É difícil, né? E é impressionante como a gente é contaminado com essa ansiedade. Eu não sei vocês. Eu, por exemplo, cada vez me preocupo mais porque eu vejo que como o WhatsApp vem crescendo, eu vejo crescendo também o número de pessoas com as quais eu estou usando o WhatsApp, grupos, e cada vez que ele acende aquelas luzinhas ali, me dá uma angústia de não rapidamente responder. Não sei se eu também, mas a síndrome essa doença. A síndrome do eu não respondi ainda, eu preciso responder, eu não respondi. E às vezes eu paro para refletir que isso é reflexo disso que a gente estava acabando de dizer. Tudo está andando mais rápido, a gente entra nessa doideira e quer rapidamente também responder. Mas eu fui no festival de inovação esse final de semana e dizia justamente isso, que antigamente tudo era mais devagar, as empresas estavam consolidadas, enfim. Por quê? Porque era pirâmide. Quem recebia informação primeiro era chefes de Estado, donos de grandes corporações. Ou seja, eles tinham toda a informação, então eles manipulavam como eles queriam. E as coisas aconteciam como eles queriam. Hoje, toda pirâmide, né, recebe a informação no mesmo momento. Hoje acontece uma coisa, assim como um chefe de Estado está recebendo a informação. Então, todos tendem a ter informação, muitas informações. Recebe informação diretamente do chefe de Estado. Principalmente comunicação. Também, mas... por exemplo, é o Twitter. Sim, mas assim como tem um terremoto acontecendo, ele tá sabendo, nós estamos sabendo. Todo mundo tá sabendo. Mas... Fala. Não, e daí falava da velocidade e que a partir de agora só vai, cada vez mais a tecnologia vai estar inserida e a gente não tem mais como mexer com isso.
E de adaptação, e alinhando com o Darwin, que ele falou que as empresas que se adaptam, né, estão liderando, do que as que são fortes, está acontecendo isso, porque as empresas que estavam muito consolidadas, as grandes, elas estão tendo que se adaptar. As que não se adaptar vão cair, né? E essa semana até eu fiquei sabendo de uma grande empresa, e eu fiquei bem triste com a situação, que, enfim, o setor lá tava mais longe, assim, da administração, e que na chuva o pessoal não podia largar a galera ali perto do setor, então eles tinham que largar o carro longe e ir a pé pra chuva. Então, são empresas que estão se adaptando aos novos modelos, né? E que estão com os dias contados, porque as empresas estão tendo que lidar com os funcionários, com a parte emocional que a gente está falando. As pessoas querem ser valorizadas no trabalho. Hoje as pessoas não estão mais desesperadas daqui a pouco por qualquer emprego, porque elas querem ser valorizadas. Elas botam hoje a valorização profissional em cima até do salário, né? Tu pode falar melhor disso, mas é isso que o mundo está se encaminhando e as empresas estão tendo que se adaptar. Pois é, mas agora é a minha vez de fazer uma provocação, né? Se for o Moisés, e aí eu queria ouvir a opinião de você seguinte. A gente está falando, eu inclusive, sobre essa necessidade de adaptação da empresa o mais rápido possível às mudanças que vem acontecendo, a gente pode dizer quase que diariamente. Enfim, deixa acumular um pouquinho ali, tem que se adaptando. E como é que fica a identidade da tua empresa numa situação dessa? Acho que o grande desafio, e eu percebo das empresas, eu sempre faço uma pergunta: o que você vende? Pois é, porque assim, só para completar o porque assim, a gente sabe que, como o Moisés falou antes, a gente não tem controle sobre tudo que acontece ao nosso entorno que pode influenciar nos nossos resultados, como a alta do dólar, por exemplo, as coisas assim. E se tu colocar o teu cliente como uma desses fatores de mudança, que pode mudar também, tu tá escravo demais, né? Se o teu público mudou a moda, por exemplo, ali, a moda do teu público, tu vai ter que mudar toda a tua empresa para pegar uma nova moda de identidade que tu criou em relação àquilo que tu fazia, muda também. Eu acho que muda, por isso que eu faço a pergunta, né? O que tu vende, né? Qual é o teu benefício? O que você entrega? Eu vendo o quê? Eu vendo... Não, tu não vende isso, tu vende um benefício. O que a pessoa compra? Por que ela compra? Por que ela compra vinho? Por que ela compra um curso de inglês? Né? Uma formação? O que ela está buscando? Eu percebo assim, que quando você amplia e você entende o que você vende de verdade, o teu poder empreendedor é muito maior, você está muito mais preparado para a mudança. Porque, eu não vou mais vender vinho presencial, vou abrir uma loja virtual. Bom, agora eu não vendo vinho, eu vendo outra coisa, eu vou abrir um clube de degustação de vinho. Entendeu? Eu começo a olhar o mercado não para aquilo que eu vendo de produto e de serviço, mas aquilo de benefício que eu estou gerando. E eu percebo as empresas que mais rapidamente se adaptam ao mercado são aquelas que sabem exatamente qual é o benefício que eu gero. Estava dizendo assim, o que eu vejo no supermercado? O supermercado vende produtos. Não, o supermercado vende qualquer coisa. Qualquer coisa. Se hoje não dá dinheiro vender alimentos, vai vender carro, como o Walmart vende em São Paulo. Carro, pneu, vende tudo, mano. Então, inclusive alimentos. Eu tenho uma loja de material de construção, um supermercado dentro da loja de material de construção percebeu que as pessoas ficam muito tempo para comprar em São Paulo, levam muito tempo para escolher material de construção e as pessoas aproveitam para fazer a compra no supermercado. Agora no supermercado. Eu posso ter esse senso de olhar o que você vende, o que você tem como expertise, o que você tem como experiência, né? Isso vai nortear as escolhas tuas e provavelmente vai te preparar para as mudanças. Fala, não está dando isso aqui, mas eu sou bom, eu vendo isso, então eu vou montar outro negócio para vender o benefício. Agora, aqueles que são quadradinhos, eu estou vendo assim, uma crise no varejo, por exemplo, loja de roupa, loja de sapato, né? Me perguntam assim, por que a gente não consegue competir com o Mercado Livre, o Mercado ou eventualmente com outra loja? Eu falei, claro, os caras estão indo, estão comprando, todos se juntam. Essa é uma mudança legal que está presente. Quem imaginava que um tempo atrás os concorrentes se uniam para comprar juntos? As cervejarias aqui na nossa região, muita gente não sabe, mas muitas delas são muito unidas de trocar vasilhame, trocar isso, trocar tecnologia, ceder espaço para fabricar cerveja na outra cervejaria. Se convidar para as feiras. Para quê? Para baratear custo, para serem mais efetivos. Juntos nós somos mais fortes. Tem o setor, não é? Exatamente. Mas fazer o empresário entender isso, que você precisa estar aberto a
essas mudanças, esse é um grande desafio, porque aí vai mexer na parte emocional, fala, não, concorrente a gente tem que matar, concorrente, meu Deus do céu, é uma cobra que vai ficar. Porque eu já aceitei para mim que eu jamais serei o maior empresário do mundo. Eu tô tranquilo com isso em relação a isso. Você entregou muito rápido. Eu também acho. Não, eu não sou tão ambicioso assim. Então eu vejo hoje aqueles que são considerados os maiores empresários do mundo, lá, o pessoal da Apple, o pessoal do Facebook, o pessoal da Coca-Cola, as maiores empresas do mundo. Essas empresas não atendem a todo mundo. Essas empresas têm uma determinada fatia, cada mulher de mercado que não gosta do produto deles. E mesmo assim conseguem ser percebidas. Então eu acho que tudo bem de boa, a tua empresa não vai atender todo mundo. Vai chegar alguém ali que vai te pedir uma coisa que talvez até com alguma flexibilização tu atenderia, mas eu acho que a questão da postura não. A minha empresa está aqui para isso. Né? Criar identidade a partir disso. A partir daí tu vai aceitar que tu vai perder uma outra oportunidade de negócio, mas ao mesmo tempo está ganhando, fortalecendo a identidade do teu negócio. Né? O teu mercado consumidor vai saber que quando ele quiser determinado produto ou serviço, é na tua empresa que ele vai. E aí sim tu vai fazer bons negócios ali, porque a pessoa já vai sabendo que ali é o lugar daquele produto. Mas ficar, digamos assim, se flexibilizando a ponto de querer atender todo mundo, eu tenho estudado dois conceitos assim relacionados a empresas, que o primeiro conceito é dessas empresas que tu citou, que são as empresas exponenciais, né, que elas não crescem em linha reta, mas elas crescem em curva, então elas não existem e aí elas valem milhões, né? Twitter, Uber, Airbnb, e além de ter as plataformas digitais, que é um diferencial certo para poder atender, elas têm muito alinhado a questão do seu negócio, e é isso, do seu propósito. Por exemplo, o Google tem o propósito, a missão deles é organizar todas as informações do mundo. Então, todas as informações do mundo, né? Não é ambicioso demais. Mas mesmo o Google, mas ele está lá, ele não tem essa visão, ele tem essa adaptação diária, praticamente. Inclusive, a Google cria empresas para testarem, empresas dentro da sua empresa para testar a sua própria estratégia. Então, a empresa é concorrente dele para que ele crie um novo produto para atender a demanda que outra empresa atenderia. Então, ele não deixa nenhum concorrente fazer uma ideia, ele mesmo cria ideia contra a sua, né, para melhorar o seu serviço. E eles estão tão alinhados com esse propósito, mas o planejamento deles, que seria o estratégico, que é bonito da parede, óbvio que não tem, porque eles mudam sequencialmente, mas a visão a longo prazo é o que ele quer com tudo aquilo, né? A Apple era o computador, Microsoft, o computador, que todo ser humano, toda pessoa tivesse o seu computador individual. Essa era a missão deles. Então, eles vão em busca dessa missão a curto ou longo prazo, mas sempre com isso, com esse propósito dentro do... Sem perder a essência do negócio. Exatamente. Ele não vai criar uma outra coisa, desde que seja na linha dele, ela fazer isso. Mas né? até as empresas mais tecnológicas, elas estão já pensando para frente, porque o Google e o Facebook estão investindo em tecnologia espacial. A Amazon está investindo em saúde, assim como a telefonia outras. Está investindo em banco de dados, por exemplo. É por isso da que- vida, já estão pensando futuramente, não vou vender linha telefônica, vou vender espaço para você armazenar informação. É por isso que eu acho, aí, contraponto também, que a essência muda. Essa questão de como é que faz, a tua pergunta foi como é que faz para não perder a essência. E eu acho que tem que estar preparado para perder a essência. Vou dar um exemplo para vocês de que eu acho que vem perdendo a essência completamente, mas noutra direção, que é o Netflix. Tá? Todo mundo assistia o Netflix como um streaming de vídeos. Hoje o Netflix está passando a ser um grande produtor de vídeos. Eu acredito que eles nunca imaginaram isso. Mas a essência é Exatamente. completamente diferente, certo? De quem antes ia ser simplesmente um veículo para colocar o vídeo que alguém fez na nossa casa, hoje passou a ser alguém que produz os vídeos e introduziu as tais das séries, que eram coisas que a gente só via nas novelas, na televisão, e que agora a gente todo mundo é viciado em séries. Mas o valor Mas será que a daquilo- essência deles mudou ou a estratégia mudou?
Porque a essência continua a ser distribuir filmes, só que a estratégia foi criar sua própria produtora. Mas hoje em dia eles já estão com as suas produções não só mais nem no Netflix, já tem até fora da Netflix. Mas essa foi uma fatia de mercado que eles encontraram sem perder a essência que é a distribuição de filmes. Só que eles mudaram de distribuição para De estratégia. De produção, aí tá, eles mudaram de negócio. É o que eu ia dizer, eu acho que mudou a essência. Produzir filme, distribuir filme é outra coisa. Mas a Dentro do mesmo segmento, dentro do aparelho de entretenimento e tudo mais. Vou dar um exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola hoje não é mais líder de refrigerante, a Coca-Cola não é líder mais de bebida, porque a Coca-Cola comprou fábrica de suco, fábrica de água, água com sabor. Por quê? Porque a Coca-Cola descobriu que o negócio dela é vender o quê? É vender bebidas e não Coca-Cola. Entendeu? A essência da adaptação, mas ela vai ter que adaptar, porque a Coca-Cola vender água é diferente de vender água e vender Coca-Cola. Mas a Coca-Cola vai sempre vender felicidade. Entendeu? Mas é diferente na hora que eu tenho. Não é só vinho, tá, Moisés? Mas nada impede da Coca-Cola mais tarde, ela pode comprar uma vinícola, e ser produtora de vinho. Por quê? Porque para ela depende do que ela enxerga. Eu vendo Coca-Cola ou eu marco Sage, ou eu sou uma fábrica de alimentos, que já é, né? Porque a Coca-Cola não vende só refrigerante nos Estados Unidos. Então, eu acho que tem muito disso, sabe? Assim, você vai criar a identidade tua, pode acontecer o que aconteceu com a Nestlé. A Nestlé tem uma marca, a gente chama marca mãe, e tem marca forte em um monte de segmentos diferentes. E a identidade dela, talvez a identidade mãe dela, chamada Nestlé, se perca com a marca dos produtos ou da marca dos negócios. É muito mais complexo, né? Claro, é uma escolha estratégica. Mas e quando a gente fala de pequenas empresas? Então, aí a hora que tu pega pequena, o que vai acontecer? Se torna mais difícil ainda. Muito mais difícil, porque a tua adaptação tem que ser muito rápida, tu não tem o vigor financeiro de uma empresa de grande porte, e a chance de você fechar é imediata, é rápida, uma estratégia errada. É fulminante, não te perdoa. Você fecha as portas, mesmo, fechar e fechar. Eu vou dar um Por quê? Porque justamente você não acompanha o que está acontecendo. Aí tem que acompanhar qual é o teu negócio. Eu sempre digo, qual é o teu negócio? Eu vou vender roupa. Não, vender qualquer coisa. Se eu tenho a competência de vender, eu vendo qualquer coisa. Eu não preciso vender roupa, eu vendo roupa, sapato, eu abro uma joia, eu vendo qualquer coisa. Aí que a pessoa pode vender nada, né? Pode, mas eu digo. A Amazon não existe um produto Amazon. Não existe. Tem uma distribuidora do Facebook. Tem uma distribuidora. O próprio dono, tá? Chama Genésio Mendes, tá? Uma das maiores distribuidoras de medicamentos na região sul do país. Tá? O cara começou vendendo medicamento na bicicleta, ele conta essa história, tem livro e tal. Mas o mais legal, ele está vendendo os seus 80 e picos anos. Né? Ele falou assim, meu negócio vai vender remédio. A minha competência é que eu sei comprar, eu sei separar a mercadoria e sei entregar aonde eu quero entregar. Ponto final. Se hoje eu vendo remédio e não dá dinheiro, amanhã eu vou vender vinho, porque a minha competência é que eu sei comprar. Mas essa é a essência. Sei entregar. Mas essa é a essência. Então a essência não muda. O que muda é o produto, é a estratégia. Muda o mercado que você vai atuar, o segmento que vai atuar. Um exemplo é a Nike. Um produto diferente, muda o consumidor, muda o valor que eu vou agregar, abordar, muda tudo, tá? Não é só mudar a estratégia, muda todo o composto. Deixa eu atualizar as saudações aqui. Joel Veloso, Joyce Santos, Lucas Premor te mandou um oi, parabéns. Ai, sim, querido ele. Karen Abadier, Tati Rosa Becker, Patrick Natan, Letícia Braz, Jennifer Poole, obrigado por estar assistindo. Comentem alguma coisa aqui, pessoal, pra gente ver se vocês estão gostando ou não. E o nosso produtor aqui levantou a mão que ele queria falar alguma coisa. Fala, Guilherme. Foi da Amazon, né? Porque eles não tinham um produto. Mas agora eles têm um produto. Sim, tem notícia hoje, né? Que é o Kindle. Não, é mais antigo. É o Kindle de livros. O Kindle é um leitor de livro que ele simula a página, inclusive tem um sinal de LED, né? Ele não dá reflexo, não dá nada. É perfeito para uma tela, perfeito para te ler. Continua evoluindo, então. Continua evoluindo. Mas que nem a Nike, ela vende tênis, vende atitude. Então a essência dela sempre vai ser atitude. Ela pode vender o que ela quiser, ela pode vender tênis, ela pode abrir uma balada, mas sempre vai ser atitude. Eu vou ser o
o bichinho feio aqui. Eu acho que a essência muda. Não, sim. o feio sou eu. É. É chato. Eu acho que a essência muda sim. A Nike, se tivesse conversado com ela 30 anos atrás, qual é a tua essência? Ela ia dizer, eu faço tênis. Se hoje fosse conversar lá com a Nike, qual é a tua essência? Material esportivo. Material esportivo. Atitude. Sem dúvida. É moda. Bom, com certeza, nenhuma dessas empresas tinha essa, acredito eu, por isso que eu estou sendo discordando, com certeza nenhuma dessas empresas tinha essa clareza da sua essência há 10 anos atrás. E eu tenho certeza que se encontrar eles daqui a 10 anos, o que eles entendem como essência hoje, com certeza não será a mesma essência que eles vão enxergar daqui a 10 anos lá na frente. Então, eu acho que muda. E aí quero dividir com vocês uma experiência que a gente está tendo no nosso negócio que eu estou achando muito legal. A gente tem uma loja que vende vinhos e nós começamos, um tempo para cá, a fazer treinamentos ligados a vinhos. Por quê? Porque a gente percebia que muita gente não queria conhecer um pouco mais sobre vinho e aí começamos a reunir pessoas e tal. E esse negócio vem ganhando uma dimensão, uma coisa que eu confesso a vocês que às vezes eu já não sei até que ponto a nossa essência não mudou. Certo? Puxa, será que é vender vinhos ou é vender o conhecimento dos vinhos? Eu ia te pedir para tu definir o que é treinamento sobre vinho. Conseguir te levar um pouco mais de conhecimento para que quando tu fores beber um vinho, tu com um pouco mais de conhecimento possa escolher, possa variar, possa entender a relação dele com a história, com a geografia, essas coisas. E pode ser que daqui a 5 anos a gente já não, a nossa essência não é nem o curso, o treinamento, já é a cerveja, porque a gente aprendeu que é no mercado, sabe? Então, eu ainda acredito que sim, a essência é mutável. É claro que é uma coisa muito complexa, porque a gente aprendeu, eu pelo menos cresci num ambiente assim, qual é o caminho da tua vida? Eu tenho que definir a profissão, e daí eu vou ter aquela profissão, e vai ser sempre assim naquela direção. E aí que eu tive a profissão, eu vou me aposentar fazendo isso, e vou ter a família desse jeito, e tinha uma linha assim, E com o passar do tempo, foi fazendo tanto aí o exponencial, curva, foi para um lado que aquilo que lá, quando eu aprendi que era a essência do caminho, já não é mais assim. Eu vou dar um exemplo de adaptação, mas antes eu vou dar um oi pra Lu, que tá no Peru nos assistindo. Nós temos audiência rica e exibida. Internacional. A Lu chora, nossa amiga. Tô no Peru, mas de olho em vocês. Olha, gente. Esquece nós, aproveita a tua viagem. Vai ter tempo pra vir aqui ainda, né? Vai ver depois, quando tu voltar. Mas eu vou dar um exemplo de adaptação. Quando eu estudei pra publicidade, a gente estudava para fazer campanhas publicitárias, megas campanhas publicitárias. Tanto que eu achei que hoje eu estaria em São Paulo fazendo campanhas publicitárias. Por quê? Não existia o digital ainda, isso que eu não sou tão velha. Mas a gente estudava a criatividade, como fazer anúncio em revista, né, televisão, rádio. E daí eu fui pro mercado e o mercado não era nada disso. E o mercado era digital. Então eu fui aprender o digital na marra, trabalhando. Então hoje, se tu vai ver, ninguém faz mais quase revista, 90% da mídia é digital. Então é completamente uma adaptação, assim, que na escola a gente estava focado para um lado, como você falou, a gente foi totalmente para o outro. Hoje a gente é total digital e não sabe o que vai vir aí, né? E provavelmente. Quando a gente fala da gestão das pessoas, isso que tu trouxe é uma dificuldade enorme dentro das empresas, modelos que a gente tem atualmente, porque uma indústria, por exemplo, ela tem na sua composição, no mínimo, 4, 3, 5 gerações. E cada geração, Y, X, Z, Z, ela se comporta e se relaciona de uma forma. Então a gente estava mesmo conversando sobre os jovens hoje, né? Eles estão num grupo, ou eles estão assistindo uma palestra e eles simplesmente se desconectam daquilo quando não os interessa
e conectam num outro mundo que é o digital, né? Então, e aí ele tá ou ele não tá ali? Ele participa ou não participa? Ele tá entendendo o que tu tá falando ou não? E aí entra a questão de como gerir todas essas pessoas com características diferentes que nasceram em tempos diferentes dentro de uma mesma organização, né? Tem que ter um jogo de cintura bastante grande e aí vem a gestão. E normalmente os gestores dessas empresas maiores, eles não querem mudar, eu acredito. Porque sempre deu certo assim até agora, então não é agora que vai mudar. Aí é a resistência, né? A resistência à mudança. Eu não vejo problema, né? Mas existe. Tu começou a tua carreira, a tua faculdade, enfim, pensando com convicção de que hoje seria uma coisa, hoje seria outra. Sim. Eu acho que isso é muito comum. Não, com certeza. Com certas convicções, com base em certas convicções, que 5 anos depois talvez tu já não tem mais, tu tem outras convicções. Isso eu acho que não é problema, porque senão seria, que nem a gente falou, seria resistência em vez de, ou teimosia, né, como os alemães gostam de falar, né? Mas eu acho que isso faz parte de qualquer negócio. A Lu postou um comentário aqui, ó, concordo com o Moisés. Vê se tu consegue abrir aí, Camila. Sim, consigo. Para ler tudo, eu consigo ler uma parte do comentário. Concordo com Moisés, somos educados a seguir o mesmo caminho a vida toda. Quem disse que precisamos ser a vida toda a mesma coisa, a mesma pessoa, ter a mesma profissão? Somos infinitas possibilidades. E o Luiz mandou aí a Camila e meu colega da pós, tá olhando. A gente tá bem famoso, olha, a gente tá. Mas é um assunto assim que é muito controverso, que as próprias formações, vamos dizer assim, estruturantes, que é as universidades, escolas, elas também estão velhas. E essa é uma discussão que acontece dentro das próprias universidades. Por que velhas? Primeiro, porque você tem que seguir uma formação acadêmica meio rígida, porque o próprio Ministério da Educação exige que cada profissão tenha parâmetros, você não pode ter 70%, 70% da formação ela já é dirigida, né? E aí 30% você tem uma certa flexibilidade para trazer conteúdo e trazer. Como é que você consegue falar em profissões que não vão existir ou que já não existem hoje e estão sendo formadas dentro de escolas, né? Aí surge a escola liberal, existe várias iniciativas nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal, de escola livre, que o aluno vai, ele monta o currículo. Então, nós vamos caminhar para a educação, só que como a educação é uma coisa muito... Se a gente falar em resistência nas empresas, tu imagina dentro das escolas, então. Você pode ver que ainda a sala de aula continua do século passado. Sim. Então, assim, essa revolução de formação de empreendedores passa por uma revolução educacional também. Do nosso filho, da formação... Por quê? Porque já nasce com tecnologia, já nasce com outras coisas e nós muitas vezes não temos modelos, nós queremos enquadrar essa criança ou esse jovem que tem uma possibilidade muito maior e nós começamos e aí vamos lembrar do filme do Pink Floyd quando falou do The Wall, é bem aquilo mesmo. Nós encaixotamos o jovem para que o jovem, na verdade, ele acabe não tendo, que é muito importante hoje, essa questão da liberdade de escolha, a liberdade de fazer o que gosta e por aí vai. Acho que o sistema educacional, não só a faculdade, mas ensino médio, ensino fundamental também, ele é moldado para entregar para a etapa seguinte pessoas todas iguais. Né? Sim. E já na fase da escola, antes mesmo de pensar em trabalhar, ali as crianças já não são iguais. Os adolescentes depois não vão ser todos iguais também, e mesmo assim eles vão tudo sendo, como a gente falou, encaixotado, matado, sendo tudo entregado igual, e aí vão para faculdades que a maioria, pelo menos a maioria dos cursos estão defasados também aquela linha de produção em grande escala, tem que entregar e formar um monte de pessoas iguais, e aí a gente vê o que está acontecendo, as pessoas entram na faculdade achando que vão sair depois formado com já um grande emprego, uma coisa assim, mas na verdade quando ela se formou, o mercado já está muito diferente do que estava quando ela começou, ela sai perdida da faculdade. Muito mais rápido, né? Fulminante. O mercado, porque assim, como o mercado tem que reagir a essas mudanças, como o Moisés falou, tem a tecnologia, que é a tecnologia máquina, mas tem a tecnologia que para mim é o capital intelectual. O capital intelectual do mercado é muito mais rápido do que acontece na universidade. A universidade pode se aprofundar, mas na prática o mercado é mais rápido. Enquanto na universidade vários professores estão tentando ensinar algumas disciplinas, o mercado aquilo lá já é passado. Já existe outra metodologia que foi comprovada, aplicada. Não tem a profundidade da academia, mas tem a eficácia do mercado.
Então, é esse descompasso entre o que é acadêmico, isso eu discutia muito na universidade, discuto até hoje, a lentidão da universidade, perceber que o mercado é mais rápido e você não consegue acompanhar, porque você desenvolve modelos que são muito engessados, complexos, difíceis. Então, eu vou voltar aqui de fazer planejamento, eu lembro de fazer planejamento estratégico e o caramba, e no mercado, num segmento altamente volátil. Como é que tu faz isso? O teu planejamento tem que ser no máximo um mês. Olha lá. Né? Então eu vejo que esse descompasso dos próprios professores, que são formadores desse empreendedor, também estão defasados. Mas é que tá, a essência desse ensino é o conhecimento, mas o modelo já está defasado. Eu acho só o fato do professor estar em pé na frente dos alunos sentados já dá uma ideia de que o professor sabe tudo. E só ele fala e dá aquela ideia. Eu lembro quando eu tinha essa impressão que o professor sabia tudo e, né, tinha uma ideia assim. E não, na verdade, o professor está aprendendo junto com os alunos, essa ideia. Isso acho que a gente não tem ainda tanto, né? Na verdade, o que está acontecendo, né? Existe uma insatisfação geral, porque com isso, o que acontece? Muitos jovens estão, primeiro, desistindo das universidades, muitos jovens, principalmente aqueles que, na verdade, vão buscar o seu autoconhecimento ou são autodidatas, são incentivados a buscar conhecimentos fora, vamos assim, das... Sim, a internet tem muito conhecimento. Se você pegar muitas das startups, a grande parte deles não segue uma educação linear certinha, né? Se tu olhar um vídeo na internet, eu olho muito vídeo em empreendedorismo na internet, isso já é um baita conhecimento. Existem inovações, existem escolas em São Paulo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, o ensino tem isso, a PUC tem, de trabalhar de uma forma diferente. Inclusive, uma coisa que eu sempre discuti é a arquitetura de sala de aula. Você tem tanto arquiteto, por que você não contrata arquiteto para desenvolver uma sala de aula que promova integração, desenvolvimento em grupo? Porque o layout de uma sala tem a ver com o que você quer desenvolver dentro. Aí tu bota uma sala quadrada, todo mundo sentado em bancos separados, bota um quadro na frente, o professor num tablado um pouco mais alto. Eu lembro. Remetido ao quê? A escola do século passado. O militarismo, na verdade, porque isso tudo veio da ideia militar. Até numa das palestras que eu fiz no final de semana, eu falava até do sinal da escola, veio da questão dos militares. Então a gente está ensinando as crianças aquela coisa militar. Você tem uma ideia? É da época de jesuíta, da escola católica no Brasil. Só que veio dos militares. As escolas católicas são as mais inovadoras hoje. Eu fui dar uma aula numa universidade de São Paulo, na parte da pós-graduação. A sala, ela tinha quatro paredes, quatro lousas digitais. Não tinha mesa separada, era tudo em grupo. E tinha uma diretriz clara como você deveria trabalhar o conhecimento dentro da sala de aula. Isso é inovação. Eu lembro muito. O professor do conhecimento é igual. Agora, é o seguinte, eu não posso mais dar aula expositiva. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que criar um mecanismo, vou criar uma aula diferente, trabalhar com case, trabalhar com isso. Eu vou ter que trabalhar com lúdico. Algumas escolas estão trabalhando com games já, games educacionais. Então é o seguinte, tem caminhos para a gente inovar, para formar gente que esteja preparada para esse mundo. Agora, ainda são inovações e são escolas ainda desse tamanho, perto do todo. O todo ainda é uma escola muito tradicional e muito antiga. Infelizmente é assim. Eu lembro muito que meus professores falavam que eu conversava demais. E, vai dizer, hoje isso é um diferencial, né? Então, tipo, eles não valorizavam a questão de comunicação, eles sempre puniam a questão de conversar demais. Mas nesse Triste, ponto, né? então, a tua escola cumpriu... Não cumpriu nada, né? Isso aí, eles conseguiram te fidelizar nessa questão. Conversava demais. Só Exatamente. então tem que manifestar aqui. A Helena Batista está nos dando boa noite. Então, boa noite, Helena. Obrigado por estar com nós aí. Boa noite. Porque Joyce Santos comentou que ela quer mais segurança, nós também queremos. Pois é, eu mais pulei esse segurança. comentário dela porque eu não entendi. Tem talvez um viés político. Eu acho que sim, mas a gente também tá super nessa. Mas a gente concorda contigo. Beto? Moisés tá muito quieto hoje. Não, estou pensando nas escolas ainda que eu tive uma oportunidade agora semana passada. Foi uma oportunidade de ouro. Eu tive a oportunidade de ir na Fevale aqui, porque a gente está querendo contratar estagiários, e aí eu fui lá conhecer o curso de gastronomia da Fevale. Por sinal, fui muito bem recebido e tive a oportunidade de andar pelas salas de aula lá. E fazia um tempo que eu não ia na universidade. Eu vi duas coisas que me surpreenderam, e aí pensando no que você estava falando,
me surpreenderam, estava pensando no que eu vi lá. Uma primeira coisa que eu vi é, no caso da Escola de Gastronomia aqui da Fevale, uma sala de aula que era repleta de cozinhas, né? Mas completamente automatizada, assim, um negócio muito diferente, sabe? Cada aluno tem a sua área com uma pia e uma área para trabalhar, com televisões por toda a sala. Eu disse, puxa, que negócio diferente isso aqui. Padrão Masterchef. Não, padrão Masterchef, literalmente. Se o pessoal da faculdade estiver vendo, eu fiquei impressionado. E a segunda coisa que daí o coordenador do curso me levou para conhecer, me levou para uma outra sala, que eram umas arquibancadas, todas em madeira, assim, e lá na frente daquelas arquibancadas, numa sala como essa que nós estamos, um pequeno lugarzinho onde o professor teoricamente ficava, mas os alunos eles podiam até se deitar naquelas arquibancadas. E aí ele estava me explicando que aquele era justamente uma tentativa de se fazer uma aula mais democrática, que não necessariamente ali na frente ficava o professor, às vezes até ficava um aluno, mas que era um ambiente menos ordenado, aquele negócio da mesinha um atrás do outro. E aí eu estava pensando aqui, cá com os meus botões, que esta é uma tentativa da universidade de se reinventar, né? Sim, também. No caminho da educação. Porque não conseguimos mais imaginar hoje alguém aprender nessa sistemática do sentou, fez a provinha, o professor ali na frente, sabe? Reproduz o conhecimento. Não tem mais, essa formuleta não... Até porque a internet te dá muita informação, né? Tu não tá conseguindo... Para competir com a internet, tem que diversificar. Uma das palestras lá que a gente foi, falava que a gente está consumindo tanta informação que chega num ponto que a gente dá tela azul, assim, que é muita informação e a gente não tá conseguindo receber tanta informação. A gente não tá preparado para isso. E cada vez vai piorar, entre aspas, as informações. O que a Patrícia falou lá no começo crise de ansiedade, depressão, isso só vai te deixando mais para baixo, ainda mais para trás, né? Existe uma pressão grande, né? A pressão de que tu precisa se capacitar. Eu vejo assim, a agonia das pessoas, que eu estou atrasada, tem coisa acontecendo, e tem pessoas assim que estão buscando informações, nem sabem o que estão fazendo. Eu tive um congresso, não sei aonde, falei, legal, bacana. O que tu vai fazer lá? Não, fui ver novidades, tal, legal. Aí outra semana eu tô lá em Recife, tá? Aí eu falo, mas espera um pouquinho, qual é o sentido, né? A pessoa está tão agoniada, e aí eu vou voltar num tema que eu falei, que há uma carência tão grande nessa parte emocional, que qualquer curso que trabalhe com isso para a pessoa se sentir um pouquinho mais humana, um pouquinho mais participante de grupos, a pessoa vai. Aí vem esses grandes congressos de coaching de 5 mil, 6 mil pessoas. Fazendo um parênteses, assim, eu tenho um filho de 15 anos, ontem à noite eu fui para casa com ele, de vez em quando ele pergunta para mim já quando é que ele vai poder começar a trabalhar, enfim, ele quer ter o dinheirinho dele, aquela coisa. E daí ontem indo para casa no caminho do nada, assim, disse para mim, não vejo a hora de fazer meus 18 anos, só falta 2 anos e meio. E eu comecei a pensar que ele quer fazer a carteira, que quer dirigir, aquela coisa normal. Eu disse, mas por que, Matheus? Porque daí eu já vou saber o que eu quero da minha vida, qual é a profissão que eu quero. Aí eu pensei, tu tem um tempinho, a gente precisa conversar. E não é assim, não sei onde é que tirou essa coisa, chegou nos 18 anos, tem todas as respostas, né? Tem mais dúvidas do que não é assim que funciona, não sei se foi na escola que disseram isso pra ele, mas... Não é com 18. Calma, a sociedade pode ser que isso aconteça antes, mas também é bem provável que... Mas eu e a Paty estava discutindo isso, né, Paty? Da pessoa que ela ensina a filhinha dela a ser o que ela quer, né? E que realmente para nós também funciona isso. A gente pode ser, né, Paty? Tu pode falar melhor. O que a gente quiser, né? Eu queria trazer um exemplo. O Moisés trouxe da Fevale, que tem essa iniciativa. Tem muito dinheiro aí também, né? Tem um financiamento próprio do seu entender que é por esse caminho que vai. Então tem uma troca financeira. Quando a gente fala de escola pública, nem sempre tem esse projeto, esse investimento nisso. As escolas, falar estadual aí, se sustentam muitas vezes com a ajuda da comunidade. Né? Com certeza. E semana passada e hoje, inclusive, eu fui num
feiras de ciências. Semana passada foi na Feira de Ciências do município de Novo Hamburgo e hoje foi em Campo Bom. E está acontecendo, eu até postei no Facebook, está acontecendo uma coisa linda, que é a pesquisa, que os jovens estão fazendo a pesquisa de questões emocionais, de questão de depressão. Teve uma turma que fez um aplicativo para ver se a turma tinha depressão e aí quais as ações fariam. Então, a preocupação de crianças muito pequenas com a ciência, com pesquisar o bem-estar do outro. E temas sobre guerra, temas sobre empresas. Então, tem uma iniciativa muito grande, eu acho que não tem muita força para isso, sabe? Quando tu vê crianças fazendo pesquisa científica no nível deles e no jeitinho deles, isso é fantástico. Na minha época eu não tinha isso. Eu nem tinha essa voz, né? De poder investir na pesquisa. Hoje a gente faz a trancos e barrancos. E outra coisa que aí tu trouxe de novo, né? Hoje a gente vem, antigamente nossos pais vendiam a mão de obra, né? Eu vou lá, trabalho, vendo a minha mão de obra, recebo o dinheiro e me sustento. Hoje a gente vende conhecimento, nem tanto a mão de obra, mas conhecimento. E aí a gente tem uma revolução que é a inteligência artificial, que hoje estamos conectados e os aparelhos nos respondem, né? O que nós queremos. E aí está acontecendo uma mudança da função do ser humano no mundo, porque as tarefas que a gente faz automáticas, assim, que não demandam tanto a inteligência, elas vão sumir. E as que demandam inteligência, elas vão ter computadores que fazem isso por nós, já tem, né? E aí, qual vai ser a função do ser humano no trabalho? Isso é uma grande questão que as pessoas estão... Estratégico, né? Pensando, o que vai sobrar para o humano? Porque hoje, por exemplo, tu pode ser motorista de Uber, se tu quiser fazer isso, e mesmo assim tu não tem vínculo com aquela empresa, né? Tu nem sabe onde é que está a empresa. Então, antigamente, ser motorista era só para quem tirava a carteira D, quem se filiava a uma associação de táxi. Hoje não. Tu só baixa um aplicativo e tu já está habilitado a exercer essa profissão. Então, o dinamismo das profissões também é muito rápido. Até porque as profissões, algumas estão sumindo. Temos até um workshop para falar sobre carreira, né? Então, eu falo, não, carreira não é profissão, é carreira. Carreira não é igual a profissão, né? E a questão as profissões estão mudando. Algumas estão sumindo e algumas novas são novas. Nem as universidades estão preparadas para atender uma demanda de competência, habilidade e atitude que está surgindo como oportunidade. Né? Eu estava conversando hoje com os médicos, o filho está na Alemanha, está fazendo um trabalho de robótica, está fazendo uma dissertação de robótica para atender o quê? A parte de cirurgias complexas cerebrais daqui dos próximos anos. Existe isso aqui. Né? Então, assim, você percebe que existem demandas que, na verdade, estão pipocando no mercado, né? E a gente precisa estimular os nossos filhos, amigos, primos, gente jovem, para abrir a cabeça dizendo assim, meu amigo, o mundo tem N possibilidades de formação, seja ela estruturada, seja ela modular, de forma que você escolher. Isso, mas isso é escolha de cada um. Nós temos que incentivar nossos filhos, os jovens, a ver essas possibilidades, senão nós vamos cair no que era da nossa geração, minha geração, dos meus pais, que um funcionário feliz era funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Prefeitura, ser médico ou advogado. E isso, em parte, responde à pergunta da Patrícia, qual é o papel do ser humano nesse novo mercado? É isso aí, enxergar que isso está acontecendo e aceitar, principalmente. Não resistir. Não resistir, não fechar o olho para essa tecnologia que está te engolindo, de certa forma, e se encaixar dentro disso. Adaptação. Fazer parte disso, gerir alguma coisa, criar alguma coisa nesse sentido, é o que está sobrando, né? Porque, como ela falou, a mão de obra, que é o que se comercializava muito até a década de 90, acabou, a mão de obra a máquina faz. O que tem espaço no mercado é para conhecimento. E como tu vai aplicar esse conhecimento. E aí nós vamos voltar. Qual é a tua competência, qual é a tua habilidade, qual a atitude. E a gente volta na adaptação de mercado, que, né? Então, galera, para finalizar aí, alguma frase final? Frase final. Acho
volta do início, aquela questão de como se Sabe? Sugerir alguma nos comentários aqui. Gente. como encerramos o trabalho. Eu vou dizer uma frase polêmica. Né? A Fala. essência pode ser mutável. Essa é a polêmica de hoje. Eu lembro Fica- uma época de um autor que ele falou em 2 animais, canguru, olha, um livro de 20 anos atrás, né? O cara era visionário, ele falava que o ser humano vai virar um canguru e um pouco camaleão. Ele vai ter que pular muito rápido, longa distância, e vai ter que mudar sempre de cor. É o que nós estamos falando. Pular. Eu vou finalizar então como é que eu vi no festival esse final de semana. Se você quer fazer algo novo, tem que deixar de fazer algo velho. Achei muito legal. É muito simples, mas ok. A minha frase não pode. Ontem eu estava lendo um livro que é 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Eu já li há um tempo atrás, mas a gente, como a gente muda e as coisas mudam, o nosso olhar sobre as coisas também mudam, né? E aí, com mais maturidade, vamos ver o que ele estava querendo dizer que hoje, que aquela época eu não entendi, hoje eu entendo. E uma frase que ele disse, e não me lembro literalmente, mas é que a liderança é fazer com que as pessoas se sintam as melhores, fazer a gente incentivar elas a enxergar seus melhores potenciais. Isso é a liderança. Isso ficou claro para mim, porque se eu ajudo o outro a se enxergar melhor e a evoluir, eu estou sendo líder dele, e não aquele líder que a gente imagina que manda, né? Um líder positivo. Esse não existe. Existe, mas não tem mais muito lugar Espaço. E não reclamar que conversa demais, né? Exatamente. É o que incentiva. Exatamente, o professor é um líder, o pai é um líder. Então, quando ele trouxe essa frase de liderança, eu pensei, nossa, todo mundo é líder no momento que faz, ajuda o outro a enxergar o seu potencial. E é isso. Um minuto de silêncio aqui. É isso aí. Então tá, boa noite, gente. Até a próxima. Obrigado por ter nos assistido.